Desculpe, esse vídeo não contém imagens porque eu sou o Gabriel Som. Desculpe. Bom, hoje a gente vai falar de algumas teorias que eu acredito sobre FNAF. Esse vídeo vai ser meio grande ou pequeno, sei lá. Se eu botar edição ou não botar, tá. Sei lá. E esse vídeo aqui é um diferencial porque meu canal tá falido e eu quero voltar às ativas com o meu canal. E se vocês estão gostando do vídeo, vocês podem me falar que eu volto com o jeito antigo. Então, vambora. O Mangle não deu a mordida de 87. A minha teoria é que a Mangle ela não deu a mordida de 87 de fato. Porque, e uma prova que eu tenho é que a Mangle ela tem uma boca muito grande, muito mesmo. E não daria pra ela te morder ou desse jeito, já que ela morde para a parte frontal. Significaria que ela bateria na sua cabeça e não morderia você. Basicamente, quem eu acho que seja a causadora da mordida de 87, eu vou dar algumas pistas para vocês. Primeiro, o nosso culpado sobre a mordida de 87 foi alguém que teve alguma inspiração, o que significa que foi algum animatronic que seja relacionado aos toys. Porque os toys que foram proibidos de andar de dia quando aconteceu a mordida de 87. E eu posso provar que não foi a Mangle, já que a Mangle seria desativada nesses momentos, já que a Mangle era usada para uma parte de remontar e montar. Era como um Lego, tipo isso. Então, eu acredito que a Mangle era desativada para que as crianças não se machucassem por causa da eletricidade e fios elétricos da Mangle. Uma das candidatas que podem ser seria a Withered Chica, porque ela pode ter ligado de dia e pode ter mordido o guarda noturno, já que ela tem um bico muito grande para enfiar na cabeça do guarda noturno. Mas também não é ele, também não é ela. Também pode ser o Toy Bonnie, que muitos acreditam ser, já que tem até uma imagem muito famosa do Toy Bonnie dando uma mordida na cabeça de um segurança, mas não é. Tem uma frase de um jogo muito famoso chamado Ultimate Custom Night, ou UCN. O que acontece na UCN? Basicamente, tem um personagem muito famoso até, que é a Toy Chica. E eu acredito que realmente tenha sido a Toy Chica que tenha dado a mordida de 87. Mas o porquê ela deu a mordida de 87? Eu não faço a menor ideia. Mas ela deu a mordida de 87 por duas falas que ela fala na UCN. Que ela fala que o guarda noturno pergunta: onde está o meu bico? E ela diz: encravado no meio da sua testa. Então eu realmente acredito que seja a Toitiga que tenha dado a mordida de 87. Não foi uma mordida, foi mais uma bicada, basicamente. Eu acredito que tenha sido ela, já que daí os toys foram proibidos de andar de dia. E basicamente a Freddy Fazbear foi fechada. Golden Freddy do. Bom, essa teoria eu acredito que muitos conhecem e outros não conhecem, que é a Golden Freddy Duel, que basicamente tem duas almas controlando o Golden Freddy. Eu acho isso totalmente falso, porque eu acho isso verdadeiro, na verdade, desculpa, falei até errado. Eu acho que essa teoria é realmente verdade. Porque o Golden Freddy, ele antigamente era o Freddy Bear. E vocês podem me dizer, sim, ele era o Freddy Bear. Não, ele não era. Mimimi. Ele era o Freddy Bear de Freddy Bear Family Diner. E com a mordida de 86, com a mordida de 83, o Freddy Bear ganhou a alma da Crying Child, que é a criança chorona. E a Cassidy foi uma das escolhidas para entrar no corpo do Golden Freddy, que o William Afton tacou ela dentro daquela roupa de animatronic. E agora vocês me perguntam, mas ele também aparece em FNAF 1, que é o depois do FNAF 2, então ele não tem duas almas. Bom, gente, pra quem não sabe, eu vou falar isso na próxima teoria. Peraí, já volto. Deixa eu continuar nessa. O Golden Fred do poderia ser duas almas que entraram no corpo do mesmo animatronic. E isso é realmente verdade. Que eu concordo, né?
porque duas crianças foram mortas no mesmo animatronic. Então significa que as duas almas estão dentro do mesmo animatronic. Então vamos para a próxima teoria. Os animatronics de FNAF 1 são os mesmos de FNAF 2. Uma teoria bem polêmica é que os Withered animatronics são os Classic. E eu acho que isso é realmente verdade. E por quê? Quando a Freddy Fazbear fechou, abriu-se a Freddy Fazbear, que é a outra pizzaria que abriu depois do acontecimento das crianças que morreram dentro dos animatronics. Os toys foram quebrados e vendidos para uma atração de terror, enquanto os Withereds foram vendidos e remontados em novos animatronics, são os clássicos. E até liga com aquela minha teoria que eu havia falado até agora, que era do Golden Freddy Duel, porque o Golden Freddy havia entrado em duas almas e por isso ele estaria em Five Nights at Freddy's 1, o primeiro Five Nights. E por isso as duas almas aparecem nos dois jogos, FNAF 2 e FNAF 1. E sim, muitas pessoas acham que os Withereds são os mesmos não são os mesmos de FNAF 1, mas são, galera. Os animatronics Withereds, eles vieram da linhagem antes, o que seja que eles têm a mesma funcionalidade. Mas, Otávio, eles têm endoskeleton diferentes. Gente, os endoskeleton deles, eles são os mesmos porque eles fazem as mesmas coisas, só que eles são trocados e reutilizados com as peças dos Withereds. Mas por que eles não usaram as mecânicas dos toys, já que eles eram mais evoluídos? Porque as mecânicas dos toys eram muito perigosas para os animatrônicos de FNAF 1, já que os de FNAF 1 eles chamavam a polícia caso alguma coisa acontecia de errado. E muitas das vezes eu acho que poderia acontecer na pizzaria, e isso é uma posição real, é suposição real, que basicamente as crianças, tipo, qualquer coisa que passasse na frente dos animatrônicos, eles poderiam chamar a polícia. E até os animatronics de FNAF 2 os dóis faziam isso, então não era muito legal colocar um animatronic que basicamente chamasse a polícia para qualquer coisa que acontecesse na pizzaria. Basicamente, se eu, tipo, alguma coisa passasse na frente do animatronic, eles chamavam a polícia. E para quem não sabe, se você fizer uma denúncia falsa de alguém ou de alguma coisa, você pode até acabar sendo preso. Isso mesmo, você pode acabar sendo preso pela polícia porque você ligou para a polícia falando de algo falso. Então fiquem muito espertos quando for ligar para a polícia. Então realmente, quando forem ligar para a polícia, falem sempre a verdade, porque uma hora pode dar muito mal para você. Mike Afton. Mike Afton é o Clam Rock Freddy. A teoria do Michael ser o Glam Rock Freddy, eu acho isso uma teoria muito falsa, já que o Glam Rock Freddy, ele sempre era basicamente um robô que ajudava crianças. Então isso é totalmente falso. Pode ser porque o Gregory, ele não tem nenhuma ligação com o Michael. Então, provavelmente isso não é verdade. Pode ser que o Glamrock Freddy seja basicamente as personificações das crianças que morreram, que voltaram para a personalidade do Glamrock Freddy para proteger as crianças daquele estabelecimento, lembrando do que aconteceu. Porque, se vocês não sabem, as mentes de cada animatronic foram digitalizadas para recriar o jogo de Help Wanted, que também temos aqui na vida real e também existe no multiverso de Five Nights at Freddy, que nós sabemos que foi invadido pelo Glitch Trap.
E também, como sabemos, a mentalidade do Golden Freddy também foi digitalizada para o jogo. Então, pode ser que o Glamrock Freddy entrou dentro. Parece que o Golden Freddy entrou dentro da personificação do Glamrock Freddy e agora está protegendo aquela criança que antes poderia estar morta. Agora ele está protegendo aquela criança. E chegamos ao final. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu não sei se vocês gostaram desse meu vídeo de teorias. Foi muito difícil gravar porque eu não tinha thumb, eu não tinha as coisas preparadas. Eu não sei se eu estava pronta para fazer um vídeo de FNAF, porque é uma das o melhor jogo que eu gosto até hoje. Eu gosto muito de Five Nights at Freddy. E eu queria falar para vocês, deixem um like, se inscrevam no meu canal para esse vídeo se espalhar para mais pessoas, para as pessoas gostarem mais do meu conteúdo. Muito obrigado, beijos e tchau. Fui!